Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, iniciando mais um episódio do Quebrando a Regra Podcast. Hoje eu estou aqui com a imobilidade um pouco impactada, acabei de fazer uma cirurgia no tendão de Aquiles, galera que fica lá no Instagram. Thiago, quem é a Nossa Senhora do Tendão de Aquiles? Ela abençoou, estamos recuperando aqui da cirurgia, as muletinhas aqui. Mas a gente não podia deixar de gravar esse podcast hoje porque a gente está recebendo um convidado aqui super gabaritado, especial. E eu queria dar boas-vindas aqui para o Marcelo Nóbrega. Obrigado por aceitar o convite. Marcelo, tudo bem? Legal, Thiago, super. E um prazer estar aqui contigo e conversar com o teu público. Poxa, muito interessante, Marcelo, porque a gente estava lá no nosso grupo lá do WhatsApp, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente falando de empreendedorismo, carreira, contratação, aí o pessoal falando do seu livro aqui, Você Está Contratado, do Marcelo. Esse livro aqui, ele deveria ser o livro para todas as pessoas que estão no mercado. Sendo bem honesto, pessoal, eu li assim uma leitura super tranquila. E leu mesmo, né? Que tá todo marcadinho ali do lado. Tem as minhas anotações aqui para a gente bater um papo com o Marcelo. E aí foi muito engraçado, mandar um beijão aqui pro Beraldo, que fez a ponte aqui para receber muito o Marcelo. Legal. Olha o que o grupo de WhatsApp pode fazer, hein? Né? Aí eu falei assim, caramba, mas realmente é um processo a jornada de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu brinco, é um trabalho, né? Até para procurar um emprego é um trabalho. É um trabalho de tempo integral e dá muito trabalho buscar uma posição boa no mercado de trabalho. E aí, eu falando com o Beraldo, fizemos o convite, o Marcelo está aqui para a gente debater um pouco, até para o Marcelo contar um pouco mais da história dele de carreira e a gente aprofundar o livro. Uma das coisas que eu sempre pergunto aqui, Marcelo, no podcast, eu queria que você contasse o Marcelinho, pequenininho, como é que foi a sua história, como é que você ingressou no mercado de trabalho. Acho que é legal para a galera conhecer um pouco bacana. mais. Tem muito tempo isso, né? Que isso, tá ótimo. Tem muito tempo. E excelente, assim, a primeira vez que alguém me faz uma pergunta sobre a minha juventude num podcast ou em qualquer outra situação, assim, que eu me recorde agora. Poucos se interessam por essa fase da minha vida. E eu não falo muito, então não sei nem se eu me lembro de muita coisa, porque falar um pouco da escola, né? Sempre gostei muito da escola, sempre gostei muito de estudar e sempre naveguei em todos os grupos na escola também. Eu sou um cara mais para introvertido, mais para estudioso, mas eu me dava bem com todas as turmas. Eu me dava bem com a turma dos nerds, que só estudam, jogam os joguinhos de computador, mas eu também me dava bem com aqueles que não gostavam tanto assim de estudar, iam flanando, né, ao longo da escola, e na verdade eu até ajudava esses caras passando cola nas provas. Também me dava bem com a turminha dos esportistas, etc. Né? Navegava bem em todos esses grupos, assim. Sempre fui de tirar boas notas, mas também sempre fui de conversar, interagir muito com as pessoas. E muito curioso, sempre li muito. Estudei em escolas consideradas boas, né, que nos faziam realmente estudar, e a gente tinha provas. Provas é algo um pouco questionado hoje em dia, né, mas eu curtia tirar boas notas, né, então sempre quis estudar em escolas de primeira linha, ou reconhecidamente assim, e foi isso que eu fui buscar depois, ao longo da minha vida inteira. Então, também fui fazer universidade numa escola boa, fui fazer pós-graduações em escolas boas, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz a carreira acadêmica completa, assim, né? E hoje em dia eu dou aula também. Dou aula em mestrado e em curso de pós-graduação. Fantástico, Marcelo. E você teve um primeiro mentor? O Marcelo tem uma carreira, pessoal, depois vocês podem ir lá no LinkedIn do Marcelo. Carreira do Marcelo no Brasil, fora do Brasil, enfim, pela indústria de petróleo, McDonald's, enfim, você tem uma carreira que é o sonho de todo executivo, né? Como é que foi se desenhando essa carreira, Marcelo? Você acordou lá, caiu numa cadeira de executivo? Como é que foi isso aí? Conta, você teve muitos mentores nessa jornada? Eu acho que se eu tivesse acordado numa cadeira de executivo, eu teria falhado, teria sido demitido e teria que começar tudo de novo, né? Porque é importante a gente ter a experiência. Perfeito. Então, eu bati muito a tecla agora da educação formal e desse preparo, né? E infelizmente, né, para quem está ouvindo a gente, estudar não acaba quando você sai da escola. É para a vida toda. Eu hoje estou fazendo cursos. Eu hoje estou
me preparando para outras coisas que virão no meu futuro, né? E além do estudo, obviamente, a gente tem, né, lugar de ação, você fala, né? Não é lugar de fala, é lugar de ação. Então, além de você estudar, você tem que colocar em prática esse estudo todo. Você tem que realizar, você tem que trazer resultados para a tua empresa. E resultados que a empresa precisam naquele momento, que as empresas precisam naquele momento que você está ali. Não é o que você quer fazer, não é o que você sabe, não é o que você gosta. É o que vai ajudar a empresa a ser bem-sucedida. E o grupo com quem você trabalha, a tua equipe, né? Então, de novo, eu falei um pouco sobre gostar de interagir com pessoas de diferentes origens e experiências e conhecimentos, perspectivas, etc. e tal. Isso é fundamental ao longo da sua carreira também. Então, não, eu não cheguei, né, da noite para o dia numa posição de executivo, mas cheguei cedo. E cheguei cedo, acredito, por meu esforço de sempre estudar, sempre estar preparado, sempre estar atento às oportunidades e sempre ajudar a empresa a construir algo que era importante para a empresa naquele momento. E você não é uma bolha, né? Você vive e interage com muita gente. Então, para trazer o tema da mentoria, né? E é curioso que eu falo de umas 4 pessoas assim, que fizeram a diferença ao longo da minha carreira, mas até pouco tempo, quando esse termo mentor e mentoria se tornou uma prática mais acessível e mais frequente no mundo do trabalho, né? Eu não me referia a essas pessoas como mentores, tá? E curioso, eu acho que tá caindo essa ficha agora, na conversa contigo, assim. Mas eu vou te dizer uma interação com quem eu tive com um professor na época da universidade. Então eu tinha meus 17 ou 18 anos de idade. O professor, ele era visitante, quer dizer, ele não dava aula regularmente naquela universidade, ele estava ali por um período de um semestre apenas, mas, para minha surpresa, ele deu-se o trabalho de conversar com cada aluno daquela turma individualmente. Não precisava, ele estava ali por um semestre, ele ia dar uma aula e ir embora. Professor visitante, né? Não é? E a gente nem dá muita importância aos visitantes, né? Mas ele estava dando uma matéria super interessante que eu quis fazer. Tinha a ver com computação, né, que é a minha formação, uma parte mais teórica, assim. E aí ele veio conversar, eu fui conversar com ele, né, no horário reservado, e ele me perguntou o que eu pretendia fazer depois de me formar. Eu tinha 18 anos de idade. Aí eu virei e falei, não sei ainda, tá cedo para pensar nisso, né? Eu quero desfrutar o meu momento na universidade agora, depois eu penso sobre isso. Aí ele vira para mim e fala algo que a gente ouve repetidamente hoje, né? Se você não sabe onde você quer chegar, talvez você não chegue lá. Perfeito. E aí eu, aos 18 anos de idade, nossa, né? Nossa. Acho que eu tenho que começar a pensar sobre essas coisas, né? E o mais interessante é que ele não te deu o caminho das pedras, ele fez você pensar, né? Ele fez me uma provocou pergunta, só, ele não falou mais nada depois disso, assim, né? Então, se você não sabe onde você quer chegar, talvez qualquer lugar sirva, né? É isso mesmo? E obviamente que não é, né? Foi essa ficha que caiu. Não. E a partir daquele momento eu passei a ter uma folhinha, isso na época pré-smartphones e tal. Então realmente eu tinha uma folha de papel onde eu escrevia meus objetivos para os seguintes 12 meses. O que eu queria alcançar. E eu até compliquei isso um pouquinho, né? Porque eu colocava o que eu quero alcançar de aprendizado, financeiramente, esporte, relacionamento, eu abri categorias, né? Viagens, coisas que eu queria fazer nos próximos 12 meses, para que eu realmente fizesse, alcançasse aquilo, né? E não que fosse rígido, e não que fosse causar frustração se eu não alcançasse algo. Então era uma folha de objetivos dinâmica, flexível, mas que me dava um norte, né? Então eu escuto muita gente falar, eu gostaria muito de ter ido à Austrália, eu gostaria muito de ter visitado a Disney, eu gostaria muito de ter comprado um carro. E por que não conseguiu? Por que não fez? Começa com um plano, né? Então, você nunca vai me ouvir isso. Eu gostaria muito de ter ido a algum lugar. O lugar que eu queria ir, eu fui. Porque eu fiz planos para ir. Então, se você quer ir para a Austrália, como é que começa? Aprendendo inglês, economizando dinheiro, tirando um passaporte, tirando um visto, né? E fazendo o passo a passo para você chegar lá. Porque senão você realmente vai ficar nessa história de, gostaria muito, né? Então, no passado, esse professor foi um mentor, né? Tive outras pessoas que também falaram algumas pérolas assim para mim, né? E me fizeram pensar e me fizeram mudar de rota um pouco. Mas hoje em dia, essa busca por um mentor é mais intencional. Assim, eu quero, né?
Então, tem pessoas com quem eu converso, e são pessoas diferentes, sobre temas diferentes em momentos diferentes, né? Mas tem uma pessoa com quem eu falo de carreira, né? E acontecem... Quando a gente está no mercado de trabalho, alguns headhunters ou algumas empresas nos buscam com oportunidades, né? E perguntam, você gostaria de trocar o lugar onde você está trabalhando hoje e ir para essa outra empresa? Então, nesses momentos que surgiram essas oportunidades para mim, eu fui conversar com uma pessoa, né, que me conhece, que me acompanha há algum tempo, e a gente ponderando, né, essa empresa versus onde eu estou e tal, os desafios, é mais interessante ou não é mais interessante, faço ou não faço a movimentação. E outra pessoa para falar de dúvidas de liderança de equipe, por exemplo. Há muitos anos que eu sou líder de equipes, né, em vários lugares onde eu trabalhei. E a gente tem os conflitos, os dilemas, né, com as pessoas com quem a gente trabalha. Então, tem outra pessoa com quem eu converso, interajo e pergunto, né, sobre isso. Né? Estou lidando com uma situação assim. Como é que você acha que eu deveria lidar, né, e me sair dessa sinuca? Então, mentoria, a gente aprende com os aprendizados e com os erros de outras pessoas. Então, acelera a nossa jornada de alguma maneira, não é? Sem dúvida. Uma das coisas, Marcelo, que eu queria te perguntar, como é que veio a inspiração para o livro? Tá. Você estava um belo dia, eu vi aqui em algumas passagens, você conversando com alguns amigos, poxa, não sei se eu devo lançar, né? Você estava um pouco... Sim, posso falar disso também. Como é que veio a inspiração do livro? Porque, Rafa, se a gente quiser mostrar aqui, pessoal, independente do seu estágio de carreira, colocar aqui na câmera de cima, eu acho esse livro do Marcelo aqui... Tá vendo por aqui assim, legal. Você está contratado. Você está contratado, né? Porque... Sabe por quê, Marcelo? Falando da questão da inspiração e até já fazendo uma pergunta para você ir pensando, eu escuto muito no mercado, nossa, fulano é muito bom de entrevista, de processo seletivo, né? Enfim, aí às vezes na execução deixa a desejar. E você que criou realmente um passo a passo do que passa na cabeça do recrutador, das empresas. A decisão de procurar um emprego, ela é uma jornada, não começa do dia para a noite, enfim. Então eu queria que você contasse como é que veio a inspiração para o livro e depois a gente entrar nessas histórias aqui do mercado aqui. Então, eu vou dar um passo atrás e volto no tempo em que o Marcelinho, né, que era um bom aluno, né, e que tirava boas notas. Por que eu tirava boas notas? Porque eu sabia fazer prova. Porque existe um processo, né? Por que eu fui muito bem no vestibular? Porque o vestibular você consegue decifrar o que é uma prova de vestibular e você consegue ir bem numa prova, desde que você saiba o conteúdo, né? Mas você sabendo o processo, como aquela regrinha, como aquele algoritmo funciona, você consegue se sair melhor, porque você entende aquilo. Então, se existe um processo para buscar trabalho, né, e a gente consegue decifrá-lo, a gente consegue descrevê-lo, a pessoa que o conhece ou domina conseguirá se sobressair versus outras pessoas que não se deram ao trabalho de estudar e de analisar o processo. Tá? Então é isso. Primeira motivação para escrever o livro foi essa, né? Existe uma metodologia, existe um algoritmo, se a gente quiser fazer uma comparação, né, com um termo super usado hoje, assim, para a gente se sair bem num processo seletivo. E eu, como profissional, participei de alguns processos seletivos e, principalmente, eu, como profissional de recursos humanos, entrevistei muita gente. Então, eu sei o que funciona e o que não funciona. E é isso que está documentado no livro, né? Com uma série de recomendações e da descrição dos participantes, das etapas, né? O que fazer e o que não fazer. Então, essa foi a motivação. Eu entendi que eu conhecia algo que a maioria das pessoas não conheciam. E eu quis compartilhar isso. Fantástico. E até, então, não necessariamente que essa pessoa é um especialista em entrevista, mas ela entendeu o processo. Exato. E aí, como ela entendeu o processo, ela consegue entregar talvez melhores respostas do que outra pessoa que não entendeu ainda o comportamento, a interação. Exatamente. Né? Mergulhando aqui no livro do Marcelo, ele fala um negócio que eu achei muito interessante. E ele fala assim, e aí eu não viu, Rafa, eu não quero esquecer da gente falar aqui de network, o Cerbasi falou muito de network,
mas você fala no livro que os amigos nem sempre irão ajudar, né? E eu tenho amigos que têm mágoas com outros amigos, falam, poxa, meu amigo era diretor de RH na empresa tal e nunca me ajudou, Nunca enfim, me indicou, né? nunca levou me meu currículo para né? alguém. Eu queria que você falasse um pouco disso, Marcelo, porque assim, a carreira é sua, a jornada é sua, talvez você tenha que dar o primeiro passo, às vezes as pessoas ficam muito... Eu falo para as pessoas, a primeira coisa assim, preciso de um emprego. Você tem que expor isso para sua rede. As pessoas precisam saber que você quer mudar. Exatamente. Porque as pessoas também não conseguem adivinhar. Isso é um ponto fundamental. Exato, as pessoas não vão adivinhar, as pessoas precisam saber e vão saber através de você. Você que tem que dizer. Exatamente. Eu queria que você falasse disso, Marcelo, porque assim, nem sempre os amigos irão ajudar. Eu queria que você mergulhasse um pouco nesse parágrafo aqui e desmistificasse um pouco isso. Porque não é os amigos, é você, correto? É você é o protagonista. Você que tem que correr atrás, você que tem que buscar, você que tem que se preparar, estudar, conversar com as pessoas, você que vai ser entrevistado e você, no final das contas, é que vai trabalhar na empresa que te contratar, não é? Então, o ponto dos amigos, nem sempre os amigos vão te ajudar, porque a gente consegue as oportunidades de entrevistas através do nosso network, das pessoas com quem a gente se relaciona. Então, vamos frisar a importância de você conhecer pessoas, muitas, de várias idades diferentes, de várias empresas diferentes, de várias origens diferentes. Essas pessoas vão te ajudar quando elas puderem e quando elas quiserem te ajudar. E elas só vão fazer isso se você também faz. Né? Então, é retribuição, é duas mãos essa história. Então, é ser interessante sem ser interesseiro também, a gente ouve muito isso. Né? É você genuinamente construir uma rede de relacionamentos a quem você, de alguma maneira, auxilia e, sem esperar, em algum momento, essas pessoas também vão retribuir e vão contribuir para você de alguma maneira. É o grupo de WhatsApp que você comentou, né? Onde você viu o meu livro e, puxa, que bacana, né? E lá as pessoas contribuindo uma com as outras, fazendo essas sugestões e veio, e de alguma maneira também um benefício para mim, né? Então, indicar alguém para uma posição de trabalho tem uma responsabilidade, né? Se eu indico o Thiago para uma posição, eu estou colocando a minha mão no fogo pelo Thiago. Então, eu só vou fazer isso se eu te conhecer. Se eu conhecer você no trabalho, se eu te conhecer a tua capacidade de trabalho, conhecer o teu comportamento e também conhecer a empresa e conhecer a pessoa que está contratando. Porque aí eu faço a combinação, né? Eu faço o match. Pô, faz sentido falar do Thiago para essa pessoa aqui que está com uma vaga aberta, porque eu conheço os dois, gosto dos dois, acho que são dois bons profissionais e mais do que isso, eu acho que dá match, eu acho que dá liga, rola química. Então, eu estou colocando a minha reputação em jogo frente a essa pessoa para quem eu estou indicando um profissional. Então, eu só vou fazer isso se eu acredito nessa conexão que eu estou fazendo, que eu estou motivando, não é? Então, em alguns momentos, eu posso não querer fazer isso. E tudo bem. E eu posso pedir ajuda para alguém que não vai querer fazer. E tudo bem, e eu tenho que respeitar isso. E eu não vou deixar de ser amigo, eu não vou brigar com essa pessoa, porque ela tem as suas razões para fazer isso. Em outras situações, pode até ser que a pessoa esqueça também, né? Porque, afinal de contas, o mundo hoje tem muita coisa rolando, né? Muito input na nossa cabeça. Então, também pode ser que... Passou despercebido. Passou, honestamente, a pessoa esqueceu e não fez. E tudo bem também, né? Eu acho que não é para a gente criar situações problemáticas que a gente não precisa fazer. Então, se um amigo a quem você recorreu não te deu uma mão nesse momento, tudo bem, vira a página, segue adiante, continue sendo amigo e continue conversando com pessoas da tua rede, porque uma hora você vai chegar lá. Então, a tua rede vai construir o caminho para você chegar numa pessoa interessante, que pode vir a ser um futuro empregador, e numa empresa interessante, que também pode ser um lugar futuro de trabalho. E a gente tem que fazer isso permanentemente, não é quando a gente perde emprego. Quando a gente perde emprego, vai levar um certo tempo para conseguir que essas coisas todas se encaixem, né? Então, a gente tem que manter esse network ativo frequentemente e permanentemente. Isso daqui já foi pauta, viu, Marcelo, de alguns podcasts, até o do próprio Ser Base, que viralizou. Ele falou assim, né, da questão de cuidar do seu network. O professor te elogiou, guarde essa relação com esse professor, enfim. Exato.
E Depois da aula, chega perto dele, fala E aí- alguma coisa, E eu falo isso pede uma recomendação de leitura Exatamente. a mais. Exatamente. E eu já falei aqui várias vezes, eu tinha um amigo que ele só me ligava quando ele perdia emprego. Ele não me ligava nem pra dar os parabéns, sabe? E aí ele falou assim, faz tempo que a gente não fala, né? Aí eu falei, a última vez que você me ligou é porque você tinha perdido Então, emprego. eu tenho certeza que você não fez isso, mas uma pessoa que só é acessada por alguém na hora que perde emprego pode realmente perder a motivação de ajudar esse sujeito, não é? Porque, pô, só me procura nessa hora. Eu tenho um lema lá com os meus amigos, eu falo que todo mundo precisa trabalhar, enfim, né? Então, agora um pouco mais velho, eu dou feedback. Eu falo assim, cara, eu acho que você tem que cuidar disso. Comigo, a gente se conhece há 20 anos. Exato. Tudo bem, mas é chato você só me ligar de 6 anos quando aconteceu algum problema. Mas é uma bênção você dar esse tipo de feedback para a pessoa. E a pessoa tem que enxergar dessa maneira, para ela mudar o comportamento. Porque eu tenho prazer, viu, Marcelo? Quando a pessoa, Thiago, conseguir e tal, me dá um prazer. Por isso que eu tenho um projeto social, nós temos aqui com toda a galera, da gente impulsionar o jovem para o mercado de trabalho. Dá um prazer quando uma pessoa consegue um emprego, sim. Por alguma orientação, enfim, tudo mais. Mas é algo que a gente vem discutindo bastante, né? Assim, tome cuidado, né? Não seja um oportunista. Enfim, é algo de novo aqui com o Marcelo, que é professor, livro, super nomeado, tá falando, não é o Thiago. As pessoas falam, o Thiago, não sou eu. É o Marcelo, é o Serbase, entendeu? São temas super importantes para você. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, Thiago, então. Alguém que pede para você uma referência, uma indicação, uma ajuda, né? Se ela consegue um emprego, e não importa se seja um emprego que você, de alguma maneira, direcionou, o correto é essa pessoa voltar para você e falar, Thiago, eu estou empregado, eu consegui. Obrigado. Mas às vezes eu já vi casos que esquecem também. Não pode, tem que dar esse feedback, tem que agradecer, tem que voltar para as pessoas. Eu acho isso super interessante. Porque, e assim, né, Marcelo, eu falo, não é uma troca, mas é uma colaboração. Exato. Eu sempre falei isso, amanhã pode ser eu que vou precisar, enfim. E o mundo hoje, felizmente, é muito mais colaborativo do que no passado, né? Posso dar um exemplo disso? Claro, de colaboração? Legal. Então, colecionar figurinha. Acho que todo mundo coleciona figurinha que está nos ouvindo. Provavelmente sim, né? Eu coleciono. Febre agora, né? Da Copa do Mundo sempre. Eu faço até hoje o álbum da Copa. Então, na minha época, Marcelinho lá na escola, a gente não ajudava o amiguinho a completar o álbum. A gente jogava bafo, a gente jogava figurinha, né? E no jogar figurinha, eu queria o bolo do outro, do amiguinho. Eu queria conquistar o bolo inteiro, né? E quando a gente trocava uma por uma, mas tinha aquelas figurinhas mais valiosas, né? Não, por essa aqui eu quero 2, quero 5. Essa aqui é de ouro, né? Escudo, eu quero 10. Então, essa é a minha experiência de muitos anos atrás, né? De competição. Recentemente, com meus filhos, eu passei aí nos pontos de troca de figurinha, né? E num determinado dia, a minha filha está trocando figurinha com alguém e o garoto achou lá 10 figurinhas que ele não tinha no bolinho de repetidas da minha filha. E a minha filha não encontrou nenhuma figurinha que ela não tinha no bolo desse coleguinha. Eles não se conheciam. Eu estou falando coleguinha, mas eles não se conheciam, tá? E aí o menino vira para ela e fala, eu preciso dessas 10 aqui. Aí ela olha assim, mas não tem nenhuma que eu não tenho. Aí o garoto estica a mão para devolver para ela, e ela vira e fala, não, pode ficar. Nossa, sabe qual foi a minha reação, Thiago, naquele momento? Não pode. Não faz parte da regra do jogo. Você tem que receber 10 figurinhas em troca. Isso aí não vale, não pode. Obviamente que eu não falei isso, eu fiquei quieto. Sim. E fiquei quieto e achei sensacional. Que sensacional. E que bom que o mundo está evoluindo dessa maneira, né? A Sofia, e isso não é dela apenas, Gabriel e Sofia são meus filhos, eu vi os dois fazendo isso muitas vezes, e vi outros meninos fazendo isso, depois que eu comecei a prestar atenção nessa sacada. Então eu vejo a geração mais jovem muito mais colaborativa do que a minha geração foi. E que bom que é assim. Né? E que bom que é assim. Porque uma das coisas que a gente fala, Marcelo, aí, queria até olhar a sua opinião, é muito engraçado, né? Eu vejo assim, eu tô há 25 anos na jornada, e as pessoas se conhecem de outras empresas, e eu vejo o mercado falando, não, a gente precisa desenvolver novos profissionais. Mas praticamente é os mesmos, assim, né? Mudam as cadeiras. Principalmente um rouba-monte, né? Um joguinho de rouba-monte. É um processo, assim, porque tem uma relação de confiança de muitos anos e é normal. O mundo executivo América Latina, ele quer levar as pessoas que ele conhece, enfim. Por isso que eu falei assim, a gente pode ajudar a preparar
para colocar pessoas no mercado de trabalho e sem esperar nada em troca. Porque eu acho que esse é o grande objetivo quando a gente faz um projeto social, porque se eu quero que o Miguel, que é meu filho de 4 anos, cresça numa sociedade um pouquinho melhor, eu só acredito o que mudou minha vida? Foi o trabalho e a educação. Foi minhas aulas com o Serbase lá na FIA. Acredito muito nisso Foi também. a questão do trabalho. Eu falei assim, por que a gente não dá a oportunidade das pessoas se prepararem? E aí, automaticamente, a gente coloca a nossa reputação em jogo e fala assim, olha, se você não der a oportunidade aqui para o Renan, para a Camila lá em Curitiba, a gente vai ficar nas mesmas pessoas. E alguém deu essa oportunidade para a gente lá atrás. Então, por isso que a gente fica discutindo, precisamos dar oportunidade para as pessoas, porque é um ciclo, né, Marcelo? Sem dúvida. Esse que é o grande Sem objetivo, dúvida. né? E você fez o comentário, né, que os executivos mudam de cadeira, mudam de empresa e muitas vezes levam pessoas com quem eles já trabalharam no passado. Eu nunca fiz isso, Thiago. Eu nunca fiz isso. Eu sempre dei oportunidade para as pessoas que estavam na empresa para onde eu estava indo, que elas crescessem junto comigo, ou aquelas que eventualmente não queriam ou não entregaram à altura, eu não ia buscar pessoas com quem eu tinha trabalhado no passado, que eu já conhecia, que talvez eu fosse mais confortável, eu sabia o que eu ia entregar e tal. Eu ia para o mercado buscar e dar oportunidade para outras pessoas. Porque para mim isso também agregava, né? Eu conhecer novas pessoas, eu ser desafiado por outras pessoas, eu contribuir para o crescimento de outras pessoas. Então, é uma prática minha, assim, né? Eu nunca levei pessoas comigo, eu sempre construí times novos. E, de novo, tem um benefício sensacional, porque eu conheço gente pra caramba, porque eu trabalhei com muita gente diferente ao longo da minha vida, né? Me deu essa oportunidade. Super interessante. E também você sai um pouco da zona de conforto. Né? Total, exato. Na hora que chega aquela avaliação do feedback anual, putz, Marcelo, tal, conheço há 20 anos. Então você sai um pouco também da zona de conforto. Uma das coisas que falam muito na academia é contrate pessoas melhores que você. Mas isso é uma prática que realmente acontece no mercado? Não é. Não sei se eu estou te decepcionando, mas não é. Por que a gente quer fazer aqui, Marcelo? É deixar claro para esse jovem ele entender as regras do jogo. Isso aí. Bom. Você fala aqui no seu livro, e aí fazendo a conexão, você fala, nem sempre vai ser o currículo, as vagas às vezes não estão abertas no mercado, né? Sim. Eu acho que é importante as pessoas entenderem um pouco melhor a regra desse mundo corporativo de trabalho, né? Enfim, queria que você comentasse aí. Não, contrate pessoas melhores do que você. Não, o pessoal tem medo, né? O pessoal tem medo, Thiago. Na média, o mercado é acomodado e gosta de fazer aquilo que faz bem e que tem dado certo, né? A gente escuta muito, inclusive em processos seletivos, precisamos mudar, precisamos trazer alguém que pensa diferente, que pensa fora da caixa. Mas na hora H, na hora do dono da vaga fazer a decisão, é muito mais provável que ele vai manter o status quo, né? E o mundo do trabalho é conservador, tá? Então, quando a gente tem vagas abertas no mundo do trabalho, e eu vi muito isso, né? A gente tende a buscar pessoas que já fizeram exatamente o que é necessário para aquela posição. E o que isso quer dizer? Que a gente vai buscar pessoas no mercado em empresas concorrentes, do mesmo setor de atividade. Uhum. E pessoas que estão na mesma posição, pessoas que têm a experiência de fazer aquilo que eu preciso que seja feito. Por quê? Porque eu estou na urgência de entregar alguma coisa para o mercado, né? De desenvolver um produto novo, de alcançar uma meta de vendas, de um projeto que está sem um líder, e eu quero uma pessoa que seja experiente em projeto, que seja experiente em vendas, né? Que seja experiente naquela linha de produto. Eu não quero ter a rampagem de aprendizado. Quero entregar rápido, eu quero alguém que seja plug and play. Então eu vou no mercado olhar nos meus concorrentes quem já fez bem aquele negócio. Sobra pouco espaço para inovação, para questionar o status quo. E é assim. Então, sabendo disso, não adianta muito você forçar a barra para, por exemplo, você tentar mudar de empresa e mudar de função. Perfeito. Mudar de função, eu quero dizer, sair de finanças para RH ou vice-versa. Não vão te comprar por isso, porque você não tem o histórico de entrega que o novo gerente quer, né? A não ser que realmente seja uma situação de mudança, né? Então, trabalhe as suas fortalezas e mostre as suas fortalezas. Estude muito bem a empresa para onde você está se candidatando. Estude a vaga, estude a pessoa que vai te entrevistar,
para você direcionar o teu discurso para aquilo que a pessoa está precisando, para aquilo que a empresa está precisando. E não o que você acha que você tem de fortaleza. O que você acha que tem de fortaleza é ótimo para direcionar a tua busca. Mas na hora de sentar na frente da pessoa, você tem que contar para ela aquilo que você faz bem, com a interseção do que aquilo que a empresa e aquela pessoa estão precisando naquele momento. Pessoal, tá tendo uma aula aqui com o Marcelo, hein? Que é a vida real aqui que a gente faz lá da Perifa para Faria Lima e aqui no Quebrando a Regra. Você fala que o currículo pode ser o principal inimigo, né? E é super interessante, e aí eu lendo a fundo aqui, as pessoas falam, já mandei meu currículo para aquela vaga, né? Então, exatamente disso, exatamente aí. Já mandei meu currículo, não me chamaram, enfim. Queria que você comentasse um pouco mais, Marcelo. Às vezes o currículo é o pior inimigo. Eu queria que você desse, fazendo esse resumo, né? É um processo, é de se conectar com as pessoas, ser alguém empático para não ser aquela pessoa também chata. Enfim, como é que é esse processo? Porque você fala, um dos estudos que, eu não lembro o percentual, desculpa, 80% das vagas não estão no LinkedIn. 80% das vagas não estão lá no LinkedIn, são comunicadas para o mundo, assim, abertamente. Comunicadas para o mundo, né? Então, assim, não é só mandar um currículo, aplicar a vaga, eu queria que você... Existem muito mais vagas que não são comunicadas e as quais a gente chega através do nosso network, através das pessoas que nós conhecemos e a gente já fala um pouco mais sobre fazer uma busca direcionada, mas seu currículo pode ser o seu pior inimigo. Vamos falar sobre isso. E aí tem duas questões aqui. E uma é o seguinte, e a gente vê isso com uma certa frequência nas mídias sociais também. Já mandei mais de 2.000 currículos. Isso te dá a falsa impressão de que você está trabalhando, buscando um emprego. Você está fazendo spam com o seu currículo. Você está aleatoriamente distribuindo um documento que ninguém vai abrir, que ninguém pediu, e por isso ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir, ninguém vai ler, e ninguém vai te dar retorno. Distribuir 2.000 currículos, 50, 60 currículos por dia, só serve para te dar a impressão de que você está trabalhando, mas você não está trabalhando direito. Tá? Não é isso. Então, te dá essa falsa impressão. Então, aí é um dos aspectos de ser o seu pior inimigo. O currículo, da minha maneira de ver, é a última coisa que você entrega para uma pessoa que está interessada em você. Primeiro, você tem que conseguir que essa pessoa se interesse por você e converse contigo. Como é que você vai conseguir isso? Através do teu network. Né? Contando a sua história, que só você sabe contar. O teu currículo, num papel preto no branco, não consegue te representar como só você consegue na frente de uma pessoa contando a tua história. Não tem o sentimento, né? Não tem sentimento. Não tem a oportunidade de tirar dúvidas. Não tem a oportunidade de mostrar emoção naquilo que fala, né? E de te fazer perguntas e direcionar os meus discursos aqui para você de acordo com as perguntas, com as respostas que você está me dando. Eu entender de você o que é importante para você na vaga que você tem aberta na tua equipe, né? E eu direcionar a minha fala. Então, o currículo chega na mão de alguém e a pessoa lê aquele currículo sem te conhecer, ela vai interpretar aquele currículo com os vieses, com a experiência, com o conhecimento dela. E que não é você, né? Para dar um exemplo. Digamos que o nosso escritório seja na região central de São Paulo e eu estou procurando uma pessoa para trabalhar ali. Né? E eu recebo um currículo de uma pessoa que vive no interior de São Paulo. 2 horas de distância do escritório. E aí eu olho aquele currículo, não, essa pessoa mora longe daqui. Longe. Não vou nem conversar, não vou nem ler, ela está longe, tchau, tira. Eu não sei, como dono da vaga, que aquela pessoa está de mudança para São Paulo. Perfeito. Não sei, não está dito em lugar nenhum, né? E aquela pessoa perdeu a oportunidade da gente conversar, né? E eu tomei essa decisão a partir de um viés meu. Ele mora em Campinas, no interior de São Paulo, ele não vai querer ficar 2 horas no trânsito todos os dias para trabalhar aqui. E não sabia, não tinha informação de que ele está em processo de mudança. Então, o currículo não te representa. Qual é o caminho? Aí vamos falar da busca direcionada agora, então. Em vez de mandar 2.000 currículos aleatoriamente para um monte de empresa diferente, escolhe aquelas empresas onde você quer trabalhar. Né? E faz talvez 3 categorias diferentes. Assim. As onde eu quero trabalhar, meu sonho é trabalhar nessas empresas aqui. Coloca um outro segundo grupo assim, mais realista, né? De que talvez não seja assim, o meu sonho de consumo, mas talvez seja mais fácil eu chegar lá. E um terceiro grupo assim, mas bom, ok.
primeiro e segundo não deram certo, tem um terceiro grupo aqui mais seguro, onde provavelmente eu vou conseguir chegar. Elenca lá umas 12 empresas diferentes e aí você vai entender por que você quer trabalhar ali. O que tem de legal nessas empresas? Aí depois você vai fazer uma introspecção. O que você tem de bom para oferecer para essas empresas? Vê onde é que dá match. Refina essa lista de empresas que você tem. E agora você vai buscar pessoas que trabalham nessas empresas, ou que já trabalharam nessas empresas, ou que conhecem pessoas que trabalham nessas empresas, e você vai buscar essas pessoas e você vai dizer para elas, eu quero trabalhar na empresa onde você trabalha. Por isso, isso, isso. Aí são as tuas competências, aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que você estudou, e que você tem para oferecer para a empresa, porque você estudou a empresa e você sabe que faz sentido oferecer para aquela empresa aquilo que você tem. Fechou? Ou ficou muito... Isso daqui vai ser recortado, é matéria de mentoria com os jovens. Uhum. Entendeu, Marcelo? Porque é isso. Essa questão, essa frase que você utilizou assim, eu mandei 2.000 currículos, é spam. Perfeito. É exatamente isso. Não faça spam com o seu currículo. Exatamente. Espetacular. Tá gostando aí, amor? Jacida tá tendo uma aula aqui, né? E você fala muito dessa questão da atitude, né, Marcelo? Assim, eu vejo que eu já entrevistei muita gente também. Eu vejo pessoas super gabaritadas e chega na hora da entrevista daquela travada, né? Não conseguem, a gente falando os termos em inglês aqui, fazer o storytelling da sua carreira, contar a sua história, ou mostrar atitude. O que você pode dar de dicas para essas pessoas que estão ali no... Você fala, poxa, não é para ser também, como é que você usou no livro? Não é para ser uma penitência procurar emprego, não precisa ser tão dolorido, mas às vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, ela está mais retraída, enfim. Que dica que você pode dar para essas pessoas numa entrevista? Poxa, veio a entrevista dos meus sonhos, travei. Não consegui contar minha história, atitude. O que você pode dar de dicas, Marcelo, para... Então, é claro, a gente vai ter pessoas que estão em situações um pouco mais complicadas e, portanto, mais ansiosas, mais nervosas para passar por uma entrevista. Mas o importante é praticar. Como é que a gente passa nas provas? Como é que a gente passa no vestibular? Estudando e praticando, e fazendo várias provas de vestibular para a gente ensaiar aquilo e na hora H ter menos chances de tremer, de congelar, né? Então, vamos colocar 2 recomendações aqui, talvez venham mais assim ao longo da minha fala, mas uma é, pratique entrevistas, passe por entrevistas, simulações, com quem? Com mentores, com colegas, com amigos, com parentes, com a namorada, com o namorado, com o irmão, com a irmã, com o primo, com o pai, com alguém que tem experiência de trabalho. E peça para essa pessoa, você é um gerente da empresa tal e você vai me entrevistar. E aí vai lá, senta na frente da pessoa e passa aí para uma entrevista. Sem rir um para o outro, sem brincadeira, sério? De forma séria, uma simulação de trabalho mesmo. E depois peça o feedback da pessoa. Como é que você viu, escutou, né, o que eu falei e tal. Se funcionar e você tiver mais pessoas ainda que possam te ajudar nessa história, pega um terceiro e coloca um terceiro como ouvinte, como observador. E aí no final vem um feedback desta pessoa, que está um pouco mais distante e não está preocupada com o entrevistador, talvez, né? E consiga ver mais coisas assim. Olha só, aí daí, então, praticar, tá? Praticar. E daí deriva a segunda ideia que eu ia colocar, que você tenha um colega com quem você procure emprego. Vocês dois se ajudem mutuamente. Então, na hora que eu falei aqui de ter um entrevistador e ter um observador, já são 3, já é um trio que pode estar se ajudando para passar por uma coisa dessas, por um processo desses, tá? E vocês se revezam nesses papéis, vão estimulando um ao outro. A recomendação de ter um colega, outra analogia que eu faço é de academia, assim. Academia é chato pra cacete. Eu faço academia todos os dias praticamente, mas é chato pra caramba. Tem que fazer. Mas tem que fazer. Mas eu vou com a minha mulher. Então tem dia que eu não estou afim de ir, eu viro. Puxa. Ela me puxa. E vice-versa. Tem dia que ela não está afim de ir e eu a chamo, né? E eventualmente ela realmente não vai, aí eu vou com meu filho. Então, é legal você ter alguém que te dá um suporte, que te dá um apoio, que vai muito além disso de te puxar, assim. De apoio emocional mesmo, de você conversar depois de uma entrevista, a entrevista hoje não foi legal. E vocês conversarem, interagirem, entenderem o porquê, né? Então,
pratica as entrevistas, tenha um colega para te ajudar. Aí eu vou agora falar de o que você fala na entrevista, então. Quer falar sobre isso agora, Podemos Thiago? falar, Ou você podemos tem falar. outra coisa aí no Não, roteiro? podemos falar, tá de- muito ótimo. Não, eu ia falar dessa questão da atitude e também a questão da primeira impressão é super importante também, Super mas importante. podemos mergulhar sim. Tá. Podemos mergulhar. Então, a primeira impressão, super importante, aperte a mão com firmeza da pessoa que te recebe e olhe nos olhos. E interaja com ela, né? E sorria e faça perguntas, né? Isso também você ganha com o treino. Uma pessoa extrovertida vai ter mais facilidade para isso. Uma pessoa introvertida, não. Então, e eu sou introvertido. Então, eu sei o que eu estou dizendo, né? Então, a pessoa introvertida pode treinar para esses momentos, né? De novo, fazendo simulações com o pai, mãe, amigos e tal. Né? De apertar a mão, de olhar no olho, de sorrir, de fazer perguntas, de se mostrar interessado e tal. Como é que você faz, então? Um ponto aqui interessante, vou começar pelo final, né? Normalmente o entrevistador vai te fazer um monte de perguntas e vai no final te perguntar, você tem alguma pergunta para nos fazer? E muita gente, não querendo incomodar o entrevistador, diz, não faz a pergunta. Nossa, perdeu uma oportunidade tremenda de mostrar interesse, de mostrar que fez o dever de casa, que se preparou para aquele momento, né? De mostrar que investiu, de mostrar vontade e se diferenciar de 80% das outras pessoas que estão passando por aquele processo, porque 80% das outras pessoas não vão fazer pergunta, não vão se preparar para a entrevista, não vão pesquisar sobre a empresa. Se você fizer isso tudo e demonstrar isso na hora que você fizer as perguntas, você se diferencia. Eu não tenho dúvida disso, porque eu não estudei nas melhores escolas de São Paulo e tal, e o que mais o recrutador comprou o meu trabalho era atitude. Uhum. E é isso que você está falando, é super total, Marcelo. É mais do que o técnico. É mais do que o técnico. Principalmente do jovem que a gente está falando, que não tem ainda tanta bagagem assim. Né? Exatamente. A gente fala dessa questão de ter a fome, o sangue no olho, enfim. O Marco Bravo estava aqui, ele falou, cara, às vezes eu pergunto assim, falo, mas o que você faz bem, independente do trabalho? Eu quero saber o que você executa muito bem. São alguns pontos para a gente poder olhar e falar assim, não, algumas características a gente pode desenvolver. Outras não, é da pessoa, não. É isso aí. Uma pessoa que não gosta de ter contato com pessoas não vai ser um bom vendedor. A gente sabe disso, né? Uma pessoa mais introvertida, a gente sabe. Não coloque num papel de atendimento que não vai rolar, não vai ser bom. Para ela não vai ser bom. E aí, consequentemente, não vai ter um bom desempenho no trabalho. Eu concordo. Então, é isso que a gente quer ver. Então, o que você... Então, aí falei do final da entrevista, né? Você tem que ter perguntas, tá? E tem um benefício a mais de fazer perguntas. Você entender os pontos de vista do entrevistador e as necessidades dele e características da empresa, que vão te ajudar durante aquela conversa e que vão te ajudar depois a avaliar se você quer ou não quer aquela posição. A partir de informação que ele te dá ali. Então, tem que fazer pergunta. E se prepare para isso, se prepare para fazer as perguntas, ok? Aí vamos para a entrevista propriamente dita, né? O que você conta na entrevista? Que aí a gente vai escutar, eu trabalhei muito com jovem também, né? Você vai escutar, pô, mas eu tenho 18 anos, eu tenho 20 anos, eu não tenho nada para contar. Tem sim. Tem, né? Seu trabalho na faculdade, como é que você fez, como é que você organizou. Eu já escutei isso muito. A gente estava com uma mentia no projeto, ela falou assim, eu trabalhei em loja, não tenho história para contar. Nossa! Você atendia cliente, resolvia problema, poxa, não tem o número 42. Então ela não sabia contar o storytelling dela, contar a história dela, isso que a gente tenta dar essa luz, entendeu, Marcelo? Então, se você já trabalhou, sensacional, porque você tem a experiência de trabalho para contar. E pense em situações, pense em momentos específicos, né? Você disse agora, não tem um número 42, é isso. Então, entrou uma cliente e ela me pediu um número 42 de uma determinada roupa e eu não tinha, mas eu conversei um pouquinho com ela, consegui entender que aquela peça de roupa, pelo modelo que tinha, né? E pela conversa que ela se interessava, gostava desse estilo. E aí eu fui no estoque e trouxe outras peças para ela, para mostrar. Ou vendi, vou entregar na sua casa. Isso. Não tenho aqui agora, posso entregar. Não gostei de nada. Não, mas então a gente busca na outra loja, a gente entrega na sua casa e vendi. Então, aí olha a estrutura do que eu estou te comentando agora. Situação, ação e resultado. Então, as respostas que o entrevistador, que o candidato precisa dar, tem que ter esse conteúdo. Não precisa ser nessa ordem, mas tem que ter esse conteúdo. Descreva a situação, aquilo que você precisava fazer, o que você fez e o resultado que você alcançou. Né? Então, uma cliente irritada entrou na loja,
a situação, pá. Eu conversei com ela, mostrei algumas coisas, chamei a chefe para vir conversar também, a ação da pessoa. Resultado ela fez uma compra. Transformei uma cliente irritada numa compra no final. Pô, legal pra caramba, eu quero ouvir essas histórias. E se você trabalhou, então você tem experiência de trabalho, você identifica alguns momentos desse teu trabalho que mostram competências tuas. Competências são coisas que você sabe fazer. Nunca trabalhei. Outra situação, ok. Pô, você está na escola, né? Que professores você já ajudou? Já colaborou na festa junina da escola? Já foi monitor de atividades físicas na escola? Você é capitão do time de futebol? Você joga futebol? Você joga outro esporte qualquer na escola? Feira de ciências, feira do livro, ações comunitárias da tua vizinhança ou da tua escola, doação de sangue, leitura de livro, ir para um asilo, interagir com idosos. Você já participou de alguma coisa assim? Conta essas coisas. Se você não tem nada disso para contar, então começa a fazer, né? Perfeito. Quando você está na escola, comece a fazer. Seja do Grêmio da escola, do jornalzinho da escola, faz a festa junina, faz a festa de Natal, junta os amigos para coletarem livros e vocês doarem esses livros numa escola, outra menor, com menos possibilidade de onde você estuda. Teu pai tem um pequeno comércio, vai trabalhar no pequeno comércio do teu pai, né? A tua mãe faz coisas para entregar, faz brigadeiro, faz doces, faz bolo, lava roupa. Ajuda a tua mãe nessa atividade e você vai crescer, você vai aprender e você vai ter histórias para contar muito mais do que muita gente que está competindo com você por um emprego. Aula. Marcelo, e nem sempre o melhor vence mesmo nessa jornada da busca do trabalho? Melhor candidato se a gente pensar num currículo acadêmico e num currículo de sobrenomes corporativos, Perfeito. né? Então, a pessoa tem doutorado, a pessoa tem mestrado, a pessoa estudou na escola X, que escola sensacional, né? Ou a empresa passou por Google, Amazon e Dell. Conheço alguém assim? Realmente ajuda bastante. Ajuda, vai te abrir a porta, Uhum. mas não garante que você vai ser chamado. Não tenho dúvida. É a atitude na entrevista, é como você vai se mostrar e é o histórico que você vai conseguir contar de realizações. Então, você pode ter duas pessoas que têm essa trajetória sensacional de Dell, Amazon e Google, mas que não tenham realizado o que você realizou, né? E que não têm essas histórias para contar. Que esse desempenho passado é um indicativo de desempenho futuro, né? Então, eu vou trazer um cara como o Thiago que fez isso tudo aqui de legal para minha empresa, porque ele vai provavelmente fazer aqui também, né? Então, de novo, não é só o histórico das empresas bacanas por onde você passou, mas é o que você realizou em cada uma dessas empresas. E o legado que você deixou, as amizades que você deixou, as pessoas que você formou, cresceu e promoveu, né? Então tem muita coisa bacana assim que você tem que contar, né? Fantástico. Marcelo, falando um pouco das mulheres, né? A gente teve, no último episódio aqui, a gente recebeu as meninas do Ser Mulher em Tech, que também é uma galera da SAP que tá que ótimo que tem iniciativas assim. E elas falaram, poxa, o homem, ele vê os pré-requisitos da vaga, se ele tem 30%, ele vai. A mulher... Boa. Como é que a gente faz aí pra mulherada ser mais confiante e seguir em frente, ter mais essa confiança? Pô, então, talvez eu não tenha todos os requisitos, mas eu vou tentar, enfim. Isso que você está trazendo é comprovado academicamente através de pesquisas, tá? Que os homens realmente se atrevem mais na hora que eles se candidatam para posições internas à empresa ou externas, muito mais do que mulheres. É isso mesmo. A mulher olha para um job description, né, para uma descrição de uma vaga, e ela acha que ela tem que ter 100% dos requisitos para se candidatar. E não é assim. E os homens olham aquilo e sim, eu tenho um pouquinho aqui, vamos embora, vamos à frente. E aí as mulheres são bypassadas, simplesmente porque elas não estão se candidatando, né? Não estão nem tendo a oportunidade, não estão gerando para si mesmas as oportunidades dessas conversas. Então, acho que um primeiro ponto é esse, saber disso, que os homens vão se atrever muito mais. Então, sejam mais atrevidas, vão em frente, porque na maioria das vezes, aquela descrição de uma posição, ela também tem coisa demais. Uhum. Tem coisa demais. Que a empresa vai relevar ou que a empresa não precisa. E é na hora da entrevista, na hora da conversa, na hora de entender a bagagem da pessoa, que vai ser tomada a decisão de quem vai ser contratado. Então, sim, ousem mais. Esse é um primeiro ponto que eu acho que só saber disso, vá em frente. Ouse mais, se candidate sim, porque isso também
é um processo de retroalimentação, né? Passar pelas entrevistas, você vai aprendendo o que funciona e o que não funciona. Então, eu falei há pouco, né? Faça os exercícios, né? Pratique entrevista. Então, mesmo que você não consiga, você está praticando. E outro ponto que a gente já conversou é você estar dizendo para o mundo que você quer se movimentar, que você quer novas oportunidades. Então, o se candidatar com mais ousadia, mulheres, é importante porque tem vários benefícios nessa história. Pode ser que você consiga um emprego, não conseguindo, você está praticando a entrevista e você está comunicando para o mundo que você quer se mexer e o mundo vai te ajudar. Caraca, faz sentido aí, amor? Gostou? Tá vendo? Ô Marcelo, outra coisa que eu queria falar da questão da empregabilidade. A gente recebeu também aqui o Luciano Santos, carreira que legal. muito legal aí também nas Big Techs, escreveu um livro, né? Você jogou isso na sua carreira. E ele falou que é um estudo comprovado que as pessoas não mudam de empresa, as pessoas mudam de chefe. É também, isso mesmo? Super. É outra referência. É outra referência. Acadêmica, tem estudos acadêmicos que mostram. E 80% das razões pelas quais as pessoas mudam de emprego estão na mão, se não é o gestor direto, estão na mão do gestor direto. É isso mesmo. Quando a gente diz é o gestor direto, pode ser a relação que não seja tão boa assim, né? Caramba. Coisas que estão na mão do gestor direto é a promoção, é desafio, é projetos, é administração salarial. Tudo isso é o gestor de uma equipe que decide, né? Então, no final das contas, é isso mesmo, entre 70% e 80% das situações, a pessoa está demitindo o seu chefe. Caramba. E trocando de empresa, porque não teve aquilo que ela precisava, queria. E aí, já me estendendo um pouquinho mais nessa história, né, do que a pessoa queria ou precisava naquele momento, isso também varia de pessoa para pessoa e varia para cada pessoa ao longo do tempo. É o que a gente chama de motivações. Então, a gente escuta muito que salário não é tudo, e não é tudo mesmo, mas em alguns momentos pode ser. Sim. Para algumas pessoas pode ser. Sim. Né? Casei, troquei de casa, tive um filho. Nesse momento, dinheiro é importante para mim. Ok, já tem um determinado conforto no patrimôniozinho e tal. Dinheiro deixa de ser tão importante para mim. O que eu quero agora é carreira. Eu quero desafios, é outro tipo de motivação. Então, o líder, o gerente de uma equipe precisa saber o que motiva cada pessoa individualmente. E porque isso muda ao longo das nossas vidas, essas conversas precisam acontecer com uma determinada frequência, né? E aí o líder, através da empresa e através do trabalho dele, tenta entregar isso para a pessoa. Eu conversei bastante com o Luciano quando ele veio aqui. Eu falei assim, não pode ser uma surpresa no dia 31, né? Por exemplo, a pessoa está buscando uma promoção. E aí, no último dia do ano, olha, você não está apto. Caramba, mas agora, a gente está um ano conversando sobre a possibilidade e virou uma surpresa agora, né? Esse processo, enfim. Mas outra pergunta que eu tenho, Marcelo, nessas dúvidas, assim, se acontece, que a gente está fazendo um jogo aberto do mundo corporativo. Às vezes você tem lá um cara muito bom na área de engenharia, enfim. E aí esse cara, ele, sei lá, quer morar fora. Tá. E a empresa fala, putz, mas a gente perder esse cara aqui, a gente vai criar um problema. E aí você mantém ele ali, triste, porque ele não está seguindo os passos da carreira dele, por um desafio específico da empresa. Sim. Acontece isso mesmo? Acontece muito, acontece. Você segurar aquele cara realmente acontece, para não criar um problema para você como gestor? Uma visão egoísta, né? Uma visão egoísta de você manter a pessoa na cadeira porque ela é melhor naquela cadeira. Então, o que a empresa... Primeiro, aquele engenheiro que é excelente naquilo que ele faz, ele tem que dizer, não, quero novos desafios, quero me mover, quero ir para outra cidade, eu quero ir para outro país, quero ter a oportunidade de uma carreira internacional. Papel do gestor e da empresa, ok, vamos escrever um plano de desenvolvimento para você. O que você ainda não tem para você realmente ser um candidato forte para uma posição no exterior? Se ele já está pronto, sensacional, ótimo. Aí é a empresa que está atrasada, né? Porque aí a segunda parte disso, tendo um plano de desenvolvimento e começando a fazer um network interno para ele, mostrando algumas posições no exterior, apresentando essa pessoa para alguns gerentes no exterior que podem vir a chamá-lo e tal, o que a empresa precisa fazer é trabalhar um sucessor, preparar um sucessor. Mas não é um papel só da empresa, é um papel daquele engenheiro também. Né? Aí o ideal é ele chegar para o chefe dele e falar, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu já tenho aqui na minha equipe duas pessoas, exatamente, duas pessoas que estão aptas ou estarão aptas nesse horizonte de tempo, se a gente der para eles esses desafios, esses treinamentos, essas oportunidades.
Então tem um trabalho aqui de 2 mãos, de 4 mãos, né, do interessado na movimentação, e não precisa ser uma movimentação de expatriação, não pode ser uma movimentação dentro da empresa, para um outro setor, para uma outra posição, para uma posição de liderança, deixar de ser um técnico, né? Então, a pessoa tem que ajudar a preparar o seu futuro sucessor, e a empresa entra também com toda a arquitetura que eles têm para ajudar nesse passo assim. Então, isso para mim é um grande sinal de liderança. Então, especificamente, quando eu entrevisto pessoas para posições de liderança, eu quero saber quem ela ajudou a crescer, e mais específico ainda, eu pergunto, quando você se movimentou na sua carreira, quem te substituiu? E o que eu quero ouvir? Uma pessoa que fazia parte da equipe dela e que ela ajudou a desenvolver. Fantástico. Pessoal, isso daqui é o manual do mundo corporativo. Ó. Eu falo, se você entendendo as regras do jogo, fica muito mais fácil. Todo jogo tem regra, né? Todo jogo tem regra. Todo jogo tem regra. Fica muito mais fácil. Assim, eu já sei que o jogo é esse, fica muito mais fácil você... Vou te dar mais um exemplo. Você me perguntou de mentores no início da nossa conversa. Claro. Então eu vou falar de outro mentor agora. Meu orientador de doutorado. Tá? Eu sou um cara meio rebelde para algumas coisas, tá? Eu não gosto muito de regra, muita burocracia. Você não tem cara. Não, eu sei, eu sou mais... cara. Exatamente, não tenho não. Mas eu não gosto de muita regra. E doutorado tem, obviamente, suas regras, né? Você vai lá na secretaria, se registra, você escreve uma proposta de trabalho, de pesquisa. Você viu no podcast certo, ó. Olha o nome, ó. Você viu, ó. Quebrando a regra, exatamente. E vamos ver como é que isso vai encaixar. Vamos ver. Vamos ver. Né? Você tem os passo a passo, assim como o processo de entrevista. Claro. Né? Então tem um passo a passo. Vai na secretaria, registra lá a tua proposta de pesquisa. Alguns doutores vão ler a sua proposta e vão dizer se aquilo faz ou não faz sentido. Depois você desenvolve mais um pouquinho e apresenta. Depois você apresenta verbalmente para algumas pessoas. E finalmente você vai com o orientador escrevendo o teu documento, desenvolvendo a pesquisa e finalmente apresenta para uma banca e você é ou não é aprovado. Então, eu não gosto muito de burocracia, né? Eu perdi várias dessas etapas. Eu perdi o prazo final de algumas dessas etapas lá no... Porque eu era meio rebelde, assim. Para que fazer? Para que cumprir isso? Eu estou fazendo minha pesquisa. Minha pesquisa é sensacional, todo mundo adora e tal. E aí esse meu orientador ele falou para mim, né, Marcelo, se você não gosta do processo, você vai mudar o processo depois que você passar pelo processo. Se você quer entrar para um clube de pessoas que são doutores, você vai ter que passar pelo processo que eles estabeleceram para te aprovar e para te admitirem nesse clube. E se você não gosta disso, depois que você entrar, você tenta mudar, tá? Por enquanto você vai conformar. Então, se comporta aí e faz direitinho o que a gente está falando para você fazer, foi o que ele me disse. E sim, é isso. Tem regras do jogo, né? Não tem o que fazer. Tem regras do jogo. A gente fez o quebrando a regra porque a gente usa aquele indicador do OCDEX. Você precisa de 9 gerações para quebrar o ciclo de pobreza. Tá. Né? Então, enfim, então a gente está tentando quebrar essa regra. É um absurdo. Vamos quebrar. Um jovem de periferia que nasce no Brasil precisa de 9 gerações para ele mudar o Não pode status ser social isso tudo. dele. Se isso é uma regra, a gente precisa quebrar. Então, por isso que a gente está fazendo essa corrente, chamando o mercado, até conversando com as empresas para dar a primeira oportunidade, né, Marcelo? Porque senão a gente sempre vai continuar sendo esse Brasil que a gente conhece, subdesenvolvido, com gaps de engenheiros, área de tecnologia, por mais que teve os layoffs, sempre tem oportunidade. Várias pessoas que acabaram sendo no layoff, eu acompanho no LinkedIn, já estão recolocadas. Que bacana. Então, assim, tem oportunidade. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é fazer o nosso give back, aquela pequena contribuição, de ajudar essa molecada a se estruturar melhor, de entender o processo, entender as regras, se preparar, que a gente fala. E que bom que você me convidou para contribuir com esse processo, com essa mudança, Thiago. Muito legal ter essa oportunidade. A gente ainda não... A gente teve um papo, né, com o Luciano, enfim, mas nada melhor do que receber um especialista em RH para a gente desmistificar toda essa história. Isso aí. Galera, o papo aqui hoje com o Marcelo muito, muito bom aqui, ó. A gente, fazendo aqui um resumo aqui, ó. A gente falou dos amigos nem sempre vão ajudar, que vence o melhor nem sempre. Cuidado com o currículo, né? O Marcelo deixou aqui várias dicas aqui. Não faça spam com o seu currículo. Tenha atitude. Liga para os seus colegas, converse. O Marcelo fala muito aqui no livro, a mudança às vezes, quero ser da empresa A para uma empresa B, não é do dia para a noite. Você vai criando um processo, enfim. E não é a gente que controla isso, não é? Exatamente. Não é a gente que controla.
E às vezes tem que esperar a vaga. O Marcelo falou aqui de mentoria. Muitas pessoas sentaram aqui e falaram, não, meu pai foi meu mentor. Meu pai falou, vai estudar. Vai estudar, né? Então, esse é um excelente conselho, vamos repetir, vamos reforçar. Vai estudar. Vai estudar. A vida inteira. E ainda mais agora, o Marcelo ele estava falando, ó, eu estou sempre estudando, ele trabalha muito com RH, com a parte de tecnologia, a gente estava falando aqui dos bastidores agora de inteligência artificial, tá uma loucura. Loucura. Quem viveu os últimos 20 anos, talvez, está numa revolução muito grande, né, Marcelo? Quem gosta e tem aptidão para isso, estude, porque tá lá, OpenAI é só você se logar no site da OpenAI e testar um pouco de inteligência artificial, né? E isso vai revolucionar a maneira como a gente trabalha. Eu não tenho dúvida. Eu fiz TI, né, Tiago? Eu estudei isso. Você estudou? Eu estudei TI e trabalhei com TI antes de mudar para recursos humanos. Eu tenho vários amigos em recursos humanos. Eu recomendo muito que as pessoas entendam como é codar. Eu falei isso numa roda de amigos. Eu falei assim, da geração do Miguel, meu filho de 4 anos, todo mundo vai ter que aprender a codar. Até o médico, o advogado, vai ter que aprender a codar, porque vai ter que saber um pouquinho de Python aí para poder se virar, né? Enfim, o Luciano, ele comentou, isso foi muito engraçado. Ele falou que quando ele foi trabalhar no UOL, o irmão dele falou, coloca aí no currículo que você sabe esses negócios de configurar modem. Ele falou, cara, mas não tem nada a ver, eu quero ser jornalista. Coloca. Ele falou que foi o diferencial para ele ser contratado na Folha de São Paulo. Era um jornalista porque ele sabia configurar modem, sabia de internet na época. Então, assim, aproveite que as coisas estão acontecendo. Que legal. Pessoal, tá aqui o livro do Marcelo, você está contratado, um manual, viu? Ó, mas aí, você que fala, tenho 30 anos de carreira, já sei, cara, lê lá, porque vira e mexe, você fala, putz, isso daqui realmente a gente precisa olhar com carinho. Tem um amigo meu que é headhunter que ele diz, se você ainda não foi demitido, um dia você será. Esteja preparado. Esteja preparado. Você quer deixar um recado aí, Marcelão? Câmera sua. Foi excelente. Vou dar um recado para o pessoal mais jovem que está procurando o seu primeiro emprego agora. Dá trabalho, pode ser frustrante às vezes, mas invista, busque suporte, busque mentores, né? Não se frustre, não desanime, siga buscando, porque a recompensa chega no final. Só um detalhe, pessoal, a gente passou aqui, o Marcelo falou disso rapidinho. É muito legal trabalhar no Google, na Microsoft, na Amazon, nas empresas e tal. O Marcelo aí fala no livro que às vezes eu trabalhei em empresa pequena, viu, Marcelo? E é uma baita experiência, um baita aprendizado e pode ser até uma ponte para o seu próximo passo de carreira. Que bom que você trouxe esse ponto, exatamente. Só para a gente não encerrar hoje aqui, porque eu vejo a molecada, Thiago, meu sonho é trabalhar no Google. Eu falo a linguagem dele, da hora. Mas vamos arrumar o primeiro emprego para você ter experiência, enfim, quem saiba, concorda, né, Marcelo? E as pequenas e médias empresas são responsáveis por cerca de 80% dos empregos no Brasil. Perfeito. Então a gente mencionou alguns nomes muito bonitos aqui, né? Mas, puxa, tem um mundo enorme aí fora de oportunidades. E vamos olhar para isso também. Só para não encerrar. Rafa, deixa os QR Codes aí na tela aí pra gente. Quem quiser fazer inscrição no programa de mentoria, fazer os cursos lá da Soul Code, muita novidade vindo aí, muito curso. Sabe que eu fico chateado, Marcelo? Ligo o professor de inglês do projeto. Como é que tá? Poxa, 30% fez a inscrição, mas não fez a primeira aula. Pessoal, execução, velho. Início, meio, fim. Faz o curso. A gente falou de codar. Inglês também é super importante. Tem lá os cursos, faça sua inscrição lá no DPFL. Tem essa mentoria, converse com pessoas que já passaram por toda essa jornada que o Marcelo hoje discutiu aqui com a gente, né, de se preparar para uma entrevista. É uma oportunidade ímpar. Faz igual a Camila, o Renan. O molecada está conseguindo se desenvolver. Até bolsa a gente está conseguindo para alguns jovens, Marcelo. Que bacana. Parabéns pelo trabalho. Beleza? E tem o QR Code. Quem quiser também suportar o DPFL está aí na tela. Beleza? Espero no próximo episódio. Tá sem bota, tá com a mobilidade aqui melhor. Tendão de Aquiles tá recuperando. Mandar um abraço pro Rafinha Teles, meu fisioterapeuta. Hoje a Cida tá aqui no estúdio. Mais um episódio Quebrando a Regra. Gostou, né? Bom, né? O Marcelo é bom, né? Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.